Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês. E eu gostaria de começar orando, entregando esse momento que nós vamos falar da palavra aos pés do Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai, nessa noite queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, te adorar, Senhor, te dizer que o Senhor é o principal das nossas vidas dessa noite, Senhor. Te peço, Senhor, cerca esse lugar com os seus anjos, Pai. Livra-nos de toda interferência maligna, Senhor, tanto mental quanto as tecnologias, os celulares que tentam nos distrair, Senhor, para não receber da Tua palavra, Senhor. Guarda-nos agora, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a Sua opinião, Pai, para as nossas vidas e seguir, Senhor. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos do céu, se desse para vir um pouco mais, para quem está aí nesse canto, vir para cá, eu acho que ia ser legal. Mas se não der, fica tranquilo. Bom, irmãos, estamos numa série de palavras. Estamos falando sobre a banalização de algumas coisas, e semana passada nós falamos sobre o quê? Pergunta aí para o seu irmão, o que foi falado semana passada? E se você sabe, responde. Sobre o ego. Quem aqui saiu daqui quase endemoniado com essa palavra? Eu sou um deles que estou com a mão levantada. Como Deus tem ministrado aos nossos corações, né? Pegou pesado com a gente. E hoje eu quero te falar sobre um assunto também que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar muito no seu coração, que é a banalização da família. Esse é um assunto, olha só, eu já ministro, já prego, eu não sei lá, há alguns anos já. E nunca me aconteceu o que me aconteceu essa semana. Eu tinha preparado quase metade da minha palavra e coloquei no meu notebook, fechei o notebook, falei, amanhã eu termino, de boa, já estava tudo montadinho, tudo esqueleto pronto. Fechei o notebook e fui. Aí no outro dia eu fui continuar o que eu tinha escrevido, né? Continuar a minha palavra. Simplesmente o notebook desligou, não ligou até agora. E eu perdi tudo o que eu tinha escrito. Então, eu acho que o inimigo não está muito feliz do que vai ser compartilhado aqui. Então, eu quero te pedir, preste atenção, libere o seu coração aí, não fique tenso, não fique preocupado com as coisas que estão lá fora. Por favor, não fique olhando no seu microfone, que é legal também. Não fique olhando no seu celular, se concentra na palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você. Irmãos, essa palavra, ela surge de um questionamento. Hoje, muitos jovens, muitos adolescentes e muitos casados, mas principalmente os jovens adolescentes entre 12 e 17 anos hoje, eles verbalizam muito falando que eles não querem se casar. E quem é casado diz que não quer ter filhos. Então nós vamos abordar, nós vamos entrar nessa palavra baseado nessas conversas que a gente teve. Por que os adolescentes não querem se casar? E por que os casados não querem ter filhos? E aí entra uma grande questão que nós vamos abordar no decorrer dessa palavra. E aí a gente vem com muitos questionamentos, né? Será que eles não querem se casar porque talvez na escola eles estão aprendendo muitas ideologias, talvez é cartilha tal, talvez, ideologias que estão sendo implementadas. Sim, não, isso é importante. Eu acho que nós, como igreja, corpo de Cristo, nós devemos olhar o que os nossos filhos estão aprendendo na escola, acompanhar, ensinar, estar por dentro de todo o assunto, mas necessariamente não foi essa questão que a gente chegou em conclusão. Muitos adolescentes e muitos jovens não querem se casar porque eles têm visto em casa um modelo de família que não tem os agradado.
que não incentiva eles a querer se casar. Então, Satanás e seus demônios, ele tem um plano. Ele não quer que a família, através da família, o reino de Deus, se multiplique e as pessoas possam ver Deus através da nossa família. Então, ele tem esse plano de destruir, e ele tem conseguido, destruir isso através de um mau casamento dos nossos pais. E aí eu fui analisar a minha vida e falei, realmente, eu me lembro que eu falava, eu não quero me casar. Para quê? Para ter um casamento, eu falava exatamente com essas palavras, para ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe, que eles vivem num pé de guerra, e isso, e aquilo outro. Só que o meu pai era ímpio, faz mais sentido isso, e muitos desses jovens que não querem se casar, o pai e a mãe não são ímpios, eles são pessoas que estão servindo a Deus. Então, identificamos um problema sério. Amém, irmãos? Uma questão que precisa ser avaliada, que precisa ser agora, se aprofundar na raiz desse problema. Por que eles não querem se casar? Por que eles não querem construir uma família? E a grande questão é, ouvindo tudo isso, como está a sua família? A sua família está bem? Você, marido, está bem com a sua esposa? Esposa, você está bem com o seu marido? Os seus filhos estão em ordem? Como está? Se você perguntar para o seu filho, talvez que tem essa faixa etária de idade, será que eles querem se casar, sim ou não? Porque talvez eles tenham visto pessoas dentro da igreja de uma forma e dentro de casa de outra forma. Talvez eles tenham sentido, porque não verbalmente falamos, mas talvez com as nossas demonstrações mostramos que eles são mais um estorvo na nossa vida do que uma herança de Deus. Talvez nós temos mostrado para eles que eles são talvez mais, ter filhos é mais caro do que a vantagem de receber a herança do Senhor. Então, isso deve ser uma reflexão que deve estar no nosso coração. O que está acontecendo, O que está, e fora os casais que se casam e se separam, a porcentagem é gigantesca. E eu não estou falando de pessoas que vivem no mundo, eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja do Senhor. Então, é um princípio que precisa ser tocado. Por que banalizou a família? Porque a família chegou ao ponto que chegou, O que está acontecendo? Mau exemplo. Entenda uma coisa, irmãos, uma família desestruturada, ela vai simplesmente acabar com uma próxima geração. Esse é o propósito de Satanás. E não importa se você está dentro da igreja ou não, porque muita gente ouve muitas coisas e sai daqui e continua praticando as mesmas práticas do passado. Então, que essa palavra venha a ser revelada ao seu coração e à sua vida. E essa palavra, irmãos, ela é mais direcionada às pessoas que não se casaram. Quem aqui não se casou? Quem é solteiro? Levanta sua mão. Olha que bênção, hoje Deus te dá a oportunidade de fazer as coisas certas. Nós buscamos um engenheiro quando, irmãos? Quando começa uma obra ou quando já está no meio da obra? No começo é o ideal, não é verdade? Então, hoje você vai ouvir uma palavra que vai te levar, te conduzir a um caminho para você fazer o que é certo. Amém? Então eu quero te dar 4 conselhos. É uma palavra bem breve, mas ela vai tocar muito no seu coração, eu tenho certeza. Eu falei dos solteiros, mas quem é casado, pelo amor de Deus, você vai ouvir muitos desses conselhos. Aplique esses conselhos na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão dormindo ou estão acordados? Está com frio? Sim ou não? Está frio, eu também estou com frio. Mas vamos lá. Irmãos, aqui nós já vamos começar chutando o balde. Primeiro conselho. Aprenda sobre casamento e família. Fala para o seu irmão assim, olha nos olhos dele e fala assim, aprenda sobre casamento e sobre família. Pergunta, você sabe muito sobre esse assunto? Sim ou não?
Responde para ele, fala, olha, eu acho que eu sei, eu acho que eu não sei. Você acha que um casamento, uma família é construído pelo amor, pelo ano que um casamento não é construído. Você leu aqui amor? Sim ou não? Você leu paixão, atração, sexo? Não leu isso? Então, com o que se constrói um casamento? Meu Deus, irmãos. O que ele está dizendo que um casamento não é construído com amor, com sexo, com paixão, com química, nada disso. Um casamento aos pés do Senhor, algo sólido. A obra, a matéria-prima de um casamento é o conhecimento, a sabedoria e o discernimento. E eu falo isso, eu estou aqui, como tudo isso que eu estou falando, essa semana eu fiz 15 anos de casado. Uma bênção, 3 filhos, a Isa, o Biel, o André. Espera a Deus aí que o Senhor vai tocando no coração da minha mulher, para nós chegar nos 5. Que Deus abençoe, irmãos. Se alegre comigo, porque se a gente precisar encher uma laje em 6, é mais fácil do que em 3. Então, vamos lá. Quantos e quantos, está aqui o pastor Rogério, o pastor Agil, o pastor Paulo, a pastora Ayana, quantos aconselhamentos vocês já fizeram de casais? Perder de vista, né? Ainda mais pastor Rogério velho, do jeito que está, brincadeira. Meu pai também está ali na mesma idade que a sua. É brincadeira. Não, fala sério, são muitos, não são? Não são, pastores, muitos aconselhamentos. E quantos aconselhamentos que vocês fizeram e que vocês chegaram na conclusão que aquele casal se amava muito? Sim ou não? E estava brigando muito. E o que faltava para aquele casal? Sabedoria, conhecimento, entendimento do que eles estavam vivendo. É ou não é verdade? Porque o amor estava lá. É óbvio, irmãos, que para casar você precisa ter amor, é óbvio, isso é óbvio. Mas não é o que constrói um casamento aos pés do Senhor. Então, quantos e quantos aconselhamentos que eu já fiz, que eu cheguei na conclusão, falei, pelo amor de Deus, para com isso. Vocês se amam. O que vocês estão fazendo? Vocês estão brigando aí, só ego. Cadê o discernimento que vocês não vão chegar a lugar nenhum? Você chega no aconselhamento e fala assim, meu querido, vamos lá, vamos matar a charada. Você vai separar? Você vai matar essa mulher? Não, não vou separar. Matar ainda, ele estava na dúvida. Você vai matar? Não. Você vai abandonar a sua casa? Você vai abandonar seus filhos? Não, jamais, pastor, não é isso que eu quero. Então, meu filho, o que você acha que está te faltando aqui? Sabedoria. Cadê o discernimento? Você não consegue ver que o Satanás está zoando com a cara de vocês? E o cara largou um Tonho. Por quê? Se tem alguém que chama Tonho aqui, desculpa. Moscando lá. Por quê? Porque não sabe qual é a base de um casamento. A base de um casamento é isso, sabedoria, irmãos, entendimento, discernimento. Vê a situação e não consegue discernir nada. Está lá só sofrendo no casamento, porque não tem discernimento. Na maioria das vezes, desses aconselhamentos era pura ignorância. A pessoa era... O que é o ignorante? O ignorante não é o burro. O ignorante é aquele que tem ausência de conhecimento sobre o assunto.
Esse é o ignorante. Se alguém chegar para mim e falar sobre física quântica, eu falar, eu sou um baita de um ignorante. Eu não sei, não conheço. Então, o casamento é assim. Se você não tem as bases sólidas, né, construídas no Senhor, irmãos, quantos aconselhamentos que eu recebi dos meus pastores, pastor Railinda, pastora Carmen, e de tantas outras pessoas, que por falta de sabedoria, por falta de humildade, eu sofri anos e anos e anos, porque eu não me dobrava, eu não me rendia, eu não queria aceitar a verdade daquilo, eu não buscava conhecer. Irmão, simples, quantos livros você leu sobre casamento na sua vida inteira? Quando tem um investimento para fazer um encontro de casais, é uma guerra. Nos 45 do segundo tempo, a mulher dá o nome do cara, paga com o cartão do cara para o cara ir. Porque o camarada, ele não investe, mas aí um pneu do carro fura lá, 300 pau o pneu, ele fala, não vou trocar, é os 4 para ficar tudo igual. Valores, os valores invertidos, a pessoa investe naquilo que ela conhece, ela sabe que se o pneu tiver careca e entrar numa curva, o carro capota. Mas a pessoa não conhece que a família é a expressão de Deus na terra, e não valoriza que os seus filhos são herança do Senhor, dada a você como responsabilidade. Irmãos, vocês estão aqui comigo? É sério esse assunto ou não é? O capeta está bravo com esse assunto, porque hoje nós vamos desfazer a obra de Satanás na nossa mente, porque nós vamos estar agindo com sabedoria, entendimento, rendidos aos pés da cruz. Teremos casamentos fortes, que os nossos filhos olhem e desejem se casar e construir uma família, amém? Então, vamos lá. A ignorância está destruindo a família. Marido, você sabe qual é o seu papel no casamento? Mulher, você sabe qual é o seu papel no casamento? Filho, você sabe qual é o seu papel no casamento? Não sabe. Sabe por que não sabe? Ou talvez tenha uma noção, e talvez uma noção errada. O homem acha que o papel dele é ser o provedor. Será que é só isso que o homem tem que fazer? Porque eu conheço várias pessoas do mundo, meu pai, por exemplo, ele não está aqui, eu vou falar dele. Ele enchia a cara, chegava em casa muito louco, brigava com a minha mãe, batia na minha mãe, e sabe o que ele fazia? Pagava todas as contas, nunca faltou nada em casa. É isso o provedor? É pagar as contas e manter uma casa? Isso daí um alcoólatra também faz. Padrão que o homem tem no coração, errado. Eu não estou falando para você não pagar as contas, para você ser um doido aí que age com... Não estou falando isso, mas eu estou falando para você que não é só isso. Não é dessa forma que você imagina que é, irmãos, eu vou correr aqui que o tempo está a milhão. Então, olha só, esse exemplo é muito da hora. O casamento é algo sério, sim ou não? Beleza, vamos lá. Você chega, por exemplo, eu estou aqui, eu não tenho habilitação. Eu falo assim, eu quero tirar minha habilitação, eu quero comprar um carro. Está aqui o Beto é um instrutor, né, Betão. E é assim, Beto, eu chego lá e falo, eu quero tirar a habilitação, e eu já pego o documento, saio de lá. Não, eu já tirei carta. Você faz o quê, irmão? Você chega lá e fala, eu quero tirar a carta, o cara te dá um livrinho, não é isso? E fala assim, você vai estudar esse livro e vai decorar a placa tal, 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 tal. Depois que você fez isso, você vai fazer uma prova. Você já não vai sair dirigindo o carro, você vai fazer uma prova para ver se você entendeu o que estava naquele livro. Não é verdade, irmãos? Beleza, depois que você fez isso, aí você vai agora, vai para a prática, não é? Faz o psicológico também, para ver se você não é biruta, consegue dirigir. Beleza, passou, já são duas provas, eu já conheci gente que reprovou nas duas, tanto no psicológico quanto na prova teórica. Beleza, fez lá. Depois disso, você tem habilitação? Não. Você vai para um carro com um instrutor, aquele instrutor treinado, que manja muito sobre o assunto, vai te formar. Depois que você saiu de lá, fez não sei quantas horas de aula, o Beto? 1000? Hã? 1000 minutos. Caramba, na minha época não era assim, não, era só pagar que...
Grava isso não, Elton. E aí você vai lá, faz 1000 minutos com o cara, com o instrutor, o cara fica lá te avaliando, não sei o quê. Aí beleza, acabou? Não, você vai para a baliza, você vai lá e faz uma prova. Se você passar nessa prova, aí sim você está habilitado, você toma ali o seu direito de dirigir. E ainda fica em avaliação, em quanto tempo, irmãos? 1 ano. Não é assim que funciona a lei dos estados, do Brasil? Cada estado tem lá a sua lei, na verdade isso é para todos, né? Todos os estados. Bom, beleza, é assim, você tem que ter um treinamento. Você sai dirigindo de qualquer forma? Não. Vai ser médico. Como que é para ser médico? Primeiro você faz um vestibular, um pré-vestibular para fazer o vestibular. Para ver se você é apto a entrar para estudar aquele assunto. Sei lá quanto tempo que é esses pré-vestibular, o que, 6 meses? 1 ano? 2 anos? Você estuda 2 anos para fazer uma prova, para ver se você pode entrar naquele curso. Depois que você entra naquele curso, são 6 anos, faz o vestibular, ingressa na faculdade, são 6 anos estudando. E, pasmem, você tem prova, eu não me lembro, porque faz tempo que eu fiz. Você tem prova, acho que é semanal, cada 15 dias, do assunto que você está aprendendo. Depois de tudo isso, se você passar nesses 6 anos, você vai se tornar residente, vai fazer residência, né? É isso? Lá na residência ainda você vai estar lá junto com um médico que manja, depois de mais 4 anos, depois de 10 anos, se você passar, e ainda tem que se especializar, e depois que você passar todo esse tempo, você faz o quê, irmãos? Você agora pode fazer cirurgia, pode ser médico, não é assim? Mas você chega para o Estado e fala assim, eu quero casar, o que o Estado faz com você? Assina aqui R$400. Tá, quanto que tá? Quem aqui casou recente? Quanto tá? Tá mais do que 400, não tá? 500? 587. Você vai lá, paga a taxa, casa. Quantos cursos você fez de casamento? Quanta sabedoria você adquiriu? Vendo seu pai, sua mãe tratando. Uma baita sabedoria, né? E conhecimento? Nada. Mas para tudo nós precisamos fazer, né? Para ser alguém, se formar e tal, temos que investir. Nem sei quanto que deve ser a faculdade de medicina, mas passa dos R$10.000 mensais. Passa. Mas para casar, a gente entra sem sabedoria, sem conhecimento, sem discernimento, não sabe nem o que está fazendo. Irmãos, quem aqui entrou de gaiato? Calma. Quem aqui entrou de gaiato não sabia, só queria casar. E depois viu que o casamento não se vive de sexo. Olha só, você que é jovenzinho acha que casamento é só sexo. Não. Tem a sua parte boa, obviamente, mas o que se consolida um casamento é conhecimento, sabedoria, irmãos. Não é assim que se constrói, então nós temos que investir sim, se dedicar, entender, buscar, ler, investir o nosso tempo, ouvir as pessoas mais velhas, entender o que eles estão falando, ser humilde de coração, aceitar a palavra, aceitar a mudança, porque senão você vai ter um casamento que vai ser um péssimo exemplo para as pessoas que estão dentro da sua casa, porque o nosso ministério começa onde? Na célula? Não, de dentro para fora, de dentro para fora. Então, a família é muito mais importante do que sua carreira. Tanta gente que está lá há 20 anos sendo médico, e está na 4ª, 5ª esposa. Tem tantas advogadas aí que está lá há 30 anos, 40 anos sendo advogada, e já está lá no 3º casamento. Porque valorizam muito mais a carreira do que a família. Porque os valores estão invertidos. Ela aprendeu que a carreira era importante e se dedicou somente à carreira. Não entende, não sabe o que é a família, a expressão de Deus. Irmãos, o casamento tem um mistério da parte de Deus, entre o homem e a mulher.
E Cristo e a igreja, e fora que, dentro do casamento, um casal, eles podem criar algo, que é os filhos. Isso é um mistério, é um mistério da vida. Como que uma criança, ela é formada dentro de um ventre, lógico, tem tantas tecnologias, você vê lá toda a formação, mas assim, aquilo é um milagre da vida, porque expressa diretamente quem Deus é. Então, a família é seu maior patrimônio. Se você morrer agora, você investiu tanto tempo na sua carreira, tanto dinheiro em tantas coisas, mas você não vai levar nada. Mas a sua família, se você investir nos seus filhos, se você investir na sua esposa, certamente você vai se encontrar com eles no céu. Isso são valores até a eternidade, estabelecidos por Deus. Amém, irmãos? Vocês estão sérios assim? Vocês estão chocados? E aí eu quero, ler esse texto de novo. Com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Segundo conselho, está acabando, já é o segundo, metade. Conheça a sua família, anota aí, você que é solteiro, pelo amor de Deus, conheça a sua família, principalmente o seu cônjuge. Você conhece o seu marido, você conhece a sua esposa. Depois de tudo isso, eu falei assim, Senhor, eu quero ser um especialista em Andressa. Andressa é minha esposa, não em outra Andressa, na minha só. Ser um especialista, conhecer ela profundamente. Você conhece os sonhos, você conhece os dons, você conhece os talentos que o seu marido, os medos que o seu marido, que a sua esposa tem. Ou você tem uma vida superficial, você tem conversas profundas. O conhecimento, irmãos, ele vem com o tempo. Lemos há um tempo atrás aí uma boa parte da igreja, aquele enneagrama, que fala sobre os traços de personalidade, colérico, melancólico, isso, aquilo, isso é bom, ajuda, né? As 5 linguagens do amor, quem leu esse livro também é muito bom, ajuda, mas nada melhor do que o tempo, aonde você se entrega para a pessoa e a pessoa se entrega para você, que você tem conversas verdadeiras, que você passa a entender os valores da pessoa. Olha só que exemplo da hora. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tranquilo, mais ou menos, eu acho que eu já fui mais, agora eu estou meio agitado, mas assim, eu sou mais tranquilo, é só um exemplo. Eu sou da paz, sou tranquilo. Então a Andressa chega e fala assim para mim, o meu valor, um dos meus maiores valores é sempre manter a paz. Isso é verdade, eu gosto da paz, eu sou pacificador. Então, beleza, ela chega e fala assim, como que está minha roupa? Eu olho para ela e falo, vou buscar a paz, tá ótimo, tá bom, tá pro homem tranquilo. Eu chego para ela e falo assim, e aí, como está minha roupa? O valor dela é a verdade. Fala, não, você não vai sair assim, essa roupa está horrível. Um exemplo, isso é um valor que ela tem, e o meu é um valor de manter a paz. Não que eu sou mentiroso, mas eu procuro ver e enxergar a paz em tudo. E ela, o valor dela agora é o quê? A verdade. Então, ela está falando a verdade como um valor. Ela está me amando com essa verdade. Vocês estão entendendo? Só que para mim soa como? Como um ataque. Ela está me atacando, ela está me ofendendo. Como assim? Essa roupa não está legal. Muitas brigas começam, ou é só impressão minha desse jeito? Só impressão minha, né? Por quê? Porque não entendemos, não conhecemos a pessoa que estamos casados. Se você não conhece aquela verdade da pessoa, o valor da pessoa, a forma de expressar o amor, te ofende. E te ofendendo, você acha que está sendo atacado. Você não casou com você, versão feminina, que vai procurar a paz em tudo. Você não vai mudar a pessoa, cada pessoa tem uma personalidade, tem um valor. Mas se não conhecemos, entramos em discórdia, entramos em problema. Por quê? Falta conhecimento. Irmãos, eu nunca vi um texto ser tão verdadeiro, não que misericórdia, pode soar mal isso, mas assim, que texto verdadeiro é esse?
Ele é muito profundo, ele abrange muitas coisas. Então, você tem conversas profundas com a sua esposa? Geralmente é nas madrugadas, quando vem as tretas, que você fala assim, chega, velho, vamos trocar uma ideia, né? O homem geralmente não gosta muito de falar, né? Só nos casos extremos. Mas ali, velho, aproveita, abre o seu coração, fala, eu penso dessa forma, eu sou isso, eu entendo, meus valores ainda estão baseados nisso. Eu acho que o meu valor principal é trabalhar e manter a casa, porque foi isso que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe. Eu não consigo entender que eu preciso amar, demonstrar amor, falar palavras de amor, de carinho. Me ajuda. Isso é profundidade e conhecer profundamente um ao outro. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Não é sério isso? Sim ou não? Vamos passar aqui para o terceiro, olha só, como eu estou sendo bonzinho. Terceiro conselho. Mano, esse conselho 2 aqui não dá uma esclarecida em muitas coisas da nossa vida, que você acha que é ofensa e que na verdade é valores, que você que não conhece os valores. Terceiro, família é o seu ministério / trabalho. Família é seu ministério / trabalho. Irmãos, vamos lá. Marcos 5, não abre aí, depois você pega na sua casa, lê, dá uma segurada aí. Vamos lá. Quem já ouviu falar da história do gadareno? Olha só, família, demônio, gadareno. Calma, eu vou explicar melhor. Então, quem já ouviu falar da história do gadareno? Quem era o gadareno, irmãos? Vamos lá, eu fiz aqui, montei uma ideia de quem era gadareno. O gadareno, ele era um endemoniado, sim ou não? Ele era possuído pelo quê, irmãos? Uma legião de demônios. O que é uma legião de demônios? Um monte de demônios se apoderava daquele cara. O que ele fazia, irmãos? Ele andava nu. Quem sabia que ele andava nu? Está escrito na Bíblia, se você ler a Bíblia você vai ver. E dá 2 ênfases aqui para quem andava nu, se você for pesquisar nos contextos. Ele andava nu, literalmente pelado, e também poderia ser que ele cometia crimes sexuais. Segundo, sei lá quantas coisas. Outra coisa da vida dele aqui, ele morava onde? No cemitério. No cemitério, que revela o que, irmãos? O cara era envolvido com o que? Macumba, magia, né? As coisas sinistras da vida. Então ele era envolvido com os rituais satânicos. Outra coisa, a Bíblia fala que ele se cortava, ele se mutilava. O cara era, e outra, pasmem, nenhuma corrente segurava o cara era forte, porque os demônios estavam sobre ele. Mas, um dia Jesus pegou um barco e foi para a cidade de Gadareno, de Gadara, né? Chegando lá, ele encostou às margens do rio, o que aconteceu? Os demônios a legião arrastou o gadareno até os pés do Senhor, se dobrou, se ajoelhou. Por isso que eu vou te falar, viu, irmãos? Começou aqui falando para a gente se ajoelhar, né? E eu vou te falar, se você tem um problema de se ajoelhar aos pés do Senhor, pode ser que tenha algumas legiões aí trabalhando na sua vida. E não estou brincando não, estou falando é sério. Então quando falar assim, vamos se ajoelhar, se ajoelha, se prostra diante do Senhor. E aí entra 2 coisas, viu? Demônios que se manifestam físico e demônios que se manifestam na mente, luta mental. Então, se você está lá, falou que é para ajoelhar, você não quer ajoelhar, está numa luta mental, Satanás está trabalhando na sua mente. É muito mais perigoso o demônio trabalhando na mente do que no corpo. Você chega lá, expulsa, ele vai embora. Mas na mente é porque ele tem muitas alças conectadas com você. Bom, aí os demônios vieram e se ajoelharam diante de Cristo. E aí, o que você quer aqui? Perguntou para Jesus. E Jesus foi expulsar os demônios falaram o quê? Pelo amor de Deus. Não falou pelo amor de Deus, mas falou assim, por favor, deixe que nós entramos nos porcos. E mais de 1000 porcos, os demônios saíram. Olha que interessante que a Bíblia dá uma ideia do que é uma legião.
né? 1000 porcos, mais de 1000 porcos, está ali uma ideia, dá uma ideia do que é. Então, essa legião saiu, entrou nos porcos, e os porcos, o que eles fizeram? Correram e se lançaram o precipício abaixo e morreram todos os porcos. Vendo a cidade, Jesus e tudo que estava com... Irmãos, imagina, a cidade olhando, o que a cidade deveria pensar? Meu Deus, ele é Deus mesmo. Como pode? Ele expulsou o demônio desse cara. Esse cara que aqui vivia não sei quantos anos desse jeito, pelado, correndo para lá e para cá, no cemitério, corrente nenhuma aprisionava ele. E os caras vendo o que eles fizeram? Amaram mais os porcos do que o gadareno. E chegaram lá e falaram para Jesus: sai fora, vai embora, você não é bem-vindo aqui. E Jesus indo embora, põe no texto lá, Mateus 5, 18, 19. Quando Jesus entrava no barco, e o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. O que esse cara fez? Pelo amor de Deus, me leva com você. Nessa hora, Jesus tinha, esse homem, esse gadareno estava vestido. Se você ler lá no capítulo, acho que no 17, 16, ele estava vestido e trocando ideia com os discípulos. Ele já estava são, já estava bom já. E aí ele falou: o que? Me leva com você, eu sou um ex-endemoniado, eu sou um cara louco e Deus me curou, eu quero começar meu ministério agora, pelo amor de Deus, me leva a Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou o quê? Jesus, porém, não permitiu e disse: volta para sua casa, para sua família, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como Ele foi misericordioso. Jesus disse para ele o seguinte: você quer começar seu ministério? Vai para sua casa, arruma a sua casa, conserta a sua vida com a sua esposa, trata bem os seus filhos, constrói algo lá, e depois espalha para a cidade quem eu sou. Irmãos, que coisa poderosa. Jesus aqui, esse cara teria um tremendo potencial, e certamente ele ganhou aquela cidade inteira para Jesus, e nem muito com palavras, mas só o seu testemunho vivo do que Deus fez na vida dele. Então, olha que tremendo isso. O gadareno agora foi liberto, e ele queria começar o ministério dele, e Jesus disse para ele: vai cuidar da sua casa. Irmãos, ministério nenhum, presta atenção nisso, ministério nenhum se sustenta se a sua família não for uma família forte. Irmãos, isso é o princípio que o pastor César sempre nos fala. Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Quanto tempo você passa com seus filhos? Quanto tempo você investe na sua esposa? Quem aqui já foi para Bogotá? Quem aqui já foi na convenção de São Paulo? Já viu ele falar isso muitas vezes? Quem aqui já viu? Eu já vi ele falar muitas vezes isso. Porque ele sabe que a base do ministério é o que, irmãos? Família. Entenda uma coisa: quem é o marido da igreja? Quem é o marido da igreja? Mas quem é o marido da Andressa? Quem cuida da igreja como um pai? Deus, Jesus. Mas quem ele levantou para ser pai do Gabriel, da Isabela e do André? Estão entendendo, irmãos? Deus cuida da igreja, mas Ele te levantou. Cadê os seus filhos? Como estão os seus filhos? Tanta gente fica tão preocupado. Presta atenção nisso. Quando as coisas saem de eixo, que você gasta demais, alguém, sei lá, você toma um golpe, acontece alguma coisa nas suas finanças, você fica lá tão aflito, perde noite de sono, mas você não está nem aí quando sua mulher está mal, você não está nem aí quando seu filho está clamando pela presença de um pai. Isso não é muito sério, irmãos. É um tapa na cara. Eu estava estudando, falei: eu não quero mais estudar isso aqui também. É muito agressivo, porque nosso conhecimento sobre família está deturpado, é raso, superficial. Quanto mais você se aprofunda no assunto, mais você coloca um coração rendido aos pés do Senhor, e fala: Senhor, isso é tão verdade.
Quantos e quantos problemas eu tenho, na verdade, quantos e quantos defeitos eu tenho para corrigir na minha vida. E só porque você não é igual ao seu pai, só porque o seu casamento não é igual ao da sua mãe, você acha que está bom. Você já se dá por satisfeito e não se aprofunda, não mergulha mais, não vai em águas mais fundas para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que que os jovens não querem se casar? Sabe por quê? Porque ele acha que ele é um estorvo, que ele é um peso morto, que você fica lá o tempo inteiro enchendo o saco dele, não apresenta a forma certa do que é ser uma família. E aí ele tira a conclusão: para que eu vou me casar? Para ser igual a esse inferno que é dentro da minha casa? Temos palavras mansas para todos, mas para dentro de casa, para os nossos, somos agressivos. Animais, não pensamos, irracionais, agimos por impulso, sem discernimento, sem conhecimento. Filhos não são estorvos. Irmãos, olha só esse trecho desse livro. Cara, compra esse livro. Ele chama Simplesmente Crente. Simplesmente Crente. Olha o trecho desse livro. Isso aqui é um trecho de uma missionária africana, e ela saiu das missões e voltou para a vida comum dela. Olha só o relato dela, a honestidade dela. Agora na casa dos 30, com 2 filhos, leva uma vida bastante o que, irmãos? Não está aí? Ah, por isso vocês não sabem. Agora na casa dos 30, com 2 filhos, leva uma vida bastante comum. Aos poucos percebo algo um tanto assustador, e é difícil para mim, é mais desafiador ficar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de 2 anos do que viver num vilarejo africano destruído pela guerra. O que falta é coragem para o comum, para a rotina diária e para a mesmice de sempre. Cuidar das pessoas em situações de rua é muito mais empolgante para mim do que ouvir com atenção as pessoas da minha própria casa. Ah, irmãos, como isso é verdade? Para nós fazer uma visita, ir lá, se lançar e falar: vamos aí, eu quero te ouvir, conta a sua história, e ficar horas ouvindo a pessoa é um prazer. Mas aí quando seu filho pede uma atenção, você acha que é um estorvo, é um saco, tem que ficar lá, parar tudo para ouvir o que ele está falando. Quando sua mulher está lá aflita, chorando, desesperada, você não tem ouvidos para ela. Bom que minha mulher não está ouvindo isso. Depois, no segundo culto, eu vou reformular essas frases. Você não tem ouvidos para ela. Por quê? Porque é muito mais empolgante fazer as coisas extraordinárias do que ter uma vida comum e simples. E Deus, olha só, irmãos, o que Pedro fala? O que Pedro fala, mano? Olha isso, 1 Pedro 3,7. Irmãos, como que está na Bíblia todo esse tempo, tudo isso que eu estou falando para você, e a gente não sabia disso? Para construir uma família sólida no Senhor. 1 Pedro 3,7 diz assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Por que de novo discernimento? E tendo consideração para com a vossa mulher, parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam, o que, irmãos? A vida comum do lar deve ser vivida com discernimento. O cabra ruim chega do trabalho, cheio de discernimento, senta no sofá, pega o celular dele e fica rolando os feeds do Instagram, do TikTok, sei lá do que, e fala para o filho: traz água para mim, me serve, porque eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado. E isso a gente acha que é normal. E eu quero agora te dar uma excelente notícia: isso não é normal. Quando você chega em casa, aprenda uma coisa: o seu principal trabalho é a sua casa. Lá você foi buscar recursos financeiros para manter a sua casa.
Agora você vai se dedicar a cuidar dos seus filhos e da sua esposa. Muitos pais estão em casa, mas completamente ausente. Está de corpo presente, sentado, com a cabeça em qualquer outro lugar, menos lá, para servir, amar, se dedicar. Você sabe, irmãos, a expressão mais importante para uma criança, uma demonstração de amor para uma criança mais importante, não é só falar que ama é importante, mas você sabe o que é? É quanto tempo você passa com essa criança. Esse é o valor que ela vai construir, entender o que é o verdadeiro amor. E fizeram uma pesquisa, pasmem, uma pesquisa acho que é americana, que mostra que os pais passam, em média, diariamente com seus filhos, 13 minutos. Com atenção dedicada a eles. Isso está criando que tipo de pessoa que está sendo criado? Por que as pessoas elas trocam os amores dela tão rápido? Porque elas não aprenderam, não tiveram um exemplo do que é o amor dentro de casa. Irmãos, isso aqui é muito sério, velho. A vida comum deve ser vivida como, irmãos? Discernimento. Famílias desajustadas esterilizam a próxima geração. Filho não é um peso, filho não é um gasto. Sabe, eu já ouvi isso. Sabe por que muitas pessoas não querem ter filhos hoje? Porque vai atrapalhar a carreira profissional deles. Você sabe quanto dessa pessoa, o que ela entendeu do Evangelho? Nada. A Bíblia fala que filhos são a herança do Senhor. Valores vêm da televisão, Hollywood, e eles entram em conflito com a palavra, impedindo a entender o que é verdadeiramente o plano de Deus para a nossa família. Por isso que nós estamos nesses dados alarmantes, de tanta separação, de tantas pessoas que não querem se casar, e de quantos que se casam e não querem ter filhos, porque os filhos vão atrapalhar a sua carreira profissional, vão atrapalhar a sua vida, ou se não vão te dar muito gasto, muito trabalho, muita dedicação. Isso é não entender que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são recurso que o Senhor nos dá. Tudo isso que eu estou te falando tem vários amparos bíblicos. E eu quero te afirmar, gaste tempo com a sua família. Não estou falando para você ser um tolo, que muita gente usa esse argumento de forma malandra. Fala assim, eu quero ter um tempo com a minha família, só que é mentira. A pessoa usa isso porque isso é cômodo de se ouvir, é justo, soa bem para o coração, soa bem para os ouvidos, mas na hora ela não quer ter tempo nada, ela quer ter tempo para ela, se dedicar nas coisas dela, e usa a família como um argumento para se distanciar de Deus. Ouça o que eu estou falando, porque eu sei que eu estou falando, já vi muitas coisas. Todos querem ter grandes ministérios, mas poucos querem começar o seu ministério de dentro para fora. Quarto conselho. Vocês estão gostando, irmãos, dos conselhos? Estão sendo confrontados ou não? Quarto conselho. E esse conselho é bom. Mostre quem manda na sua casa, caramba. Anota aí. Mostra quem manda na sua casa. Quem manda na sua casa? O cara aponta, né? O cara aponta para a mulher. Ela que manda. Quem manda na sua casa, irmãos? Se não é Deus, deveria ser, pelo amor de Deus. Ele é o que manda na nossa casa. A palavra de Deus tem um lugar mais alto na sua casa, na sua família. Ela é sua regra de conduta, suas regras de vida, está na palavra de Deus? Se não, pelo amor de Deus, que seja, que passa a ser agora. Nada
pode estar acima da palavra de Deus. Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, como isso acontece? Pega dois indivíduos, um que nem eu, minha família, eu cheio de traumas, cheio de medos, cheio de questões pessoais, minha esposa cheia de traumas, cheia de questões dela, e nós nos unimos e achamos que isso vai dar certo sem Deus. Loucura! Loucura! Ela cheia de opinião, e pasmem, eu também tenho muita opinião. Eu achava que só ela era cheia de opinião. Mano, eu sou muito chato, velho. Esses dias eu cheguei nessa conclusão, falei, caramba, que chato que eu tô ficando, velho. Porque a gente vai se tornando cheio de opiniões. Manias, tem que ser desse jeito, nessa hora, do jeito que eu quero, desse jeito aqui, acabou. Como que vocês vão viver assim, se Deus não for o mandante da casa? Se Ele não for o que está acima das opiniões? Andressa tem a opinião dela, opinião forte. Eu tenho as minhas, opinião forte. Mas sabe o que a gente faz? Se dobra. A Bíblia fala isso, não pode matar, não mata. Ama, então ama. Perdoa, então perdoa. Muda, então muda. Irmãos, bonito falar assim, mas só eu sei as lutas internas, o tempo de burrice que eu passei para aprender tanta coisa. Esse dia eu estava olhando no espelho, cheio de cabelo branco, falei, meu Deus, velho. Isso aqui é sabedoria divina. Nossa, eu casei, eu falei para vocês, eu tenho 15 anos de casado, eu casei com 21 anos, e a Andressa com 18, pensa, duas pessoas extremamente teimosas, se ela falava assim, eu gosto de azul, eu falo, eu gosto de preto, o oposto, total, tudo. E aí, graças a Deus, já estamos aí 15 anos, e vai ser mais muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus é o Rei da minha casa. Aleluia, é verdade, aleluia, é verdade. Mas nós também temos que cumprir o nosso papel. Porque Ele não pode ser o Rei da minha casa da boca para fora. Ele tem que ser o Rei da minha casa de dentro para fora. Isso tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Quantas e quantas pessoas cheias de religiosidade, que são corrigidas, que estão ao ponto de uma mudança, e chega na hora que acontecer a mudança, a religiosidade é maior, porque ele fala que é de Deus, mas o coração se ama mais do que qualquer outra pessoa. Irmãos, ouça o que eu estou te dizendo, que eu sei o que eu estou te dizendo. Então, o casamento, conclusão, é negar a si mesmo e seguir aquele que é o dono da nossa família. Jesus é o dono da nossa família. Sabe, talvez nós temos se esforçado tanto, irmãos, tanto eu estou construindo. A gente tem se esforçado assim, vocês não sei, quem já construiu sabe, no limite de tudo, de financeiro, no limite de estresse, de desgaste, de emocional, porque é muitas coisas envolvidas, como que é o nome? Muitas emoções. Roberto Carlos escreveu essa música nessa época, ele estava construindo. São muitas emoções o tempo inteiro. E aí você acha que você dando uma casa para os seus filhos, pagando uma faculdade, meus filhos estudam num lugar muito bom, dando um carro quando já chegar na idade, construindo uma faculdade para eles, como eu já falei, quando eles forem se casar, dando um apartamento, tudo isso é muito bom, muito útil, muito válido. Mas se o seu filho não tem a palavra de Deus, a presença de Deus como um valor maior, nada disso tem sentido, porque se ele tiver casa, carro, faculdade e morrer, ele vai para o inferno do mesmo jeito. O maior valor que nós devemos dar para os nossos filhos é: ame a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Duras são essas palavras, não são? Pior quando você estuda, porque ainda tem um monte de argumento aqui que eu fui escrevendo para mim mesmo. Falei assim, não, mano, não é possível isso. O maior legado que você pode deixar é uma família submissa aos pés do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você.
e te chamar aqui à frente. Se você tem banalizado a sua família, se você tem tratado os seus filhos de qualquer forma, se você tem valorizado mais a sua profissão, mais talvez o seu carro do que a sua esposa, mais do que bens e coisas comuns, do que o que realmente tem valor eterno, quero te chamar aqui à frente. Se coloque numa posição de humildade, de quebrantamento, e nós vamos orar e crer que esse padrão do Senhor vai ser estabelecido na nossa vida, amém? Pode apagar um pouco essas luzes.